Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Câmbio Descomplicado e o nosso bate-papo de hoje, muito rápido, é sobre mais um tema interessante sobre carta de crédito, né? Então eu quero falar hoje com vocês sobre o período de apresentação. É um tema que muitas pessoas às vezes não têm total clareza, então seja bem-vindo a mais esse vídeo e vamos tratar então deste ponto da carta de crédito, ok? Vamos lá? Como você sabe, a gente utiliza a mensagem MT-700 da Swift para emissão de cartas de crédito. E como eu sempre tenho falado, é muito importante que o profissional que vai emitir a carta de crédito conheça cada campo, a descrição de cada campo, o que deve ir em cada campo, as informações necessárias e precisas para cada campo. Cada campo tem uma especificação e a gente precisa saber utilizá-los muito bem na emissão da carta de crédito. Ou quando você, exportador, recebe uma carta de crédito, deve saber interpretar o que está contido em cada campo da MT-700. No vídeo de hoje eu quero falar exatamente sobre este campo aqui, ó, o campo 48. Este campo chama Period for Presentation in Days. Na verdade, é um período de apresentação. E o que é o período de apresentação? Nada mais é do que um número de dias que a carta de crédito está propondo para que o exportador apresente os documentos após a data de embarque. Então, mesmo que você tenha o expiry date como data máxima final para a apresentação de documentos dentro de uma carta de crédito, o período de apresentação deve ser respeitado. E muitas vezes ele acaba caindo, o prazo máximo para a apresentação de documentos acaba caindo muito antes do vencimento da carta de crédito. Então você observe que neste campo aqui, a carta de crédito traz essa informação de quantos dias o exportador terá para apresentar documentos ao banco designado, ao banco confirmador ou ao banco emitente, conforme o tipo da carta de crédito, após o embarque. Então, na ausência de tal indicação, porque esse campo não é um campo obrigatório, o período de apresentação é no máximo, então, 21 dias após a data do embarque. Mas em qualquer caso, no máximo até a data do vencimento da carta de crédito. Sempre, essa é uma regra muito importante, né? Conforme o artigo 14C da OCP 600. Essa regra dos 21 dias vale quando a gente não tem um período especificado lá, que pode ser 10, pode ser 5, 15, 30, não importa. O que estiver estabelecido na carta de crédito deve ser respeitado como período de apresentação. Ok? Muito bem. O período de apresentação é válido apenas para cartas de crédito que exija documentos originais de transporte. Ok? Se for documento, cópia de documento de transporte ou documentos que não são reconhecidos como documentos de transporte, esse período de apresentação não vale, não precisa nem ser observado, tá certo? Então você vê lá em SBP 745, artigo A6C, né, que não se aplicará o prazo, por exemplo, de 21 dias para a apresentação de documentos quando não forem apresentados documentos de transporte originais. Diz lá, cópia de documentos de transporte cobertos pela OCP 600, artigo 19 e 25, não são sujeitas ao período de apresentação máximo de 21 dias ou o período que estiver estabelecido na carta de crédito, né, após embarque declarado no artigo C da OCP 600, ok? A menos que o crédito declare explicitamente a base para a determinação de tal período. De outra forma, uma apresentação pode ser feita a qualquer momento, inclusive até o vencimento da carta de crédito, que é o expiry date, tá bom? Sempre dentro do expiry date. Então, é importante notar que o período de apresentação ele é válido, tá certo? Para quando você tem uma carta de crédito que exija documentos de transporte originais. Cópia de documentos originais, se for a apresentação apenas ou negociação apenas com cópias, esse período de apresentação não vale. E também, documentos para os quais esse artigo de transporte não se aplica, são documentos que não são considerados documento de transporte, conforme definido no artigo 1925, que ali são documento de transporte. Então, se a carta de crédito solicita Delivery Note, Delivery Order, Cargo Receipt, Forwarder Cargo Receipt, Forwarder Certificate of Receipt, Forwarder Certificate of Transport, Forwarder Certificate of Shipment, ou Mate Receipt, são exemplos de documentos de transitar de carga, principalmente, que não são considerados documento de transporte. Então, neste caso, esses documentos vão ser analisados de acordo com o requerimento do crédito, de acordo com o artigo 14F da OCP 600, mas o período de apresentação não vale. Eles podem ser apresentados depois do período de apresentação e o banco não poderá apontar discrepância late presentation, tá bom?
Agora, existe uma exceção, obviamente, como tudo, né? Sempre há exceções às regras. De acordo com a SBP 745A18C, para se aplicar o período de apresentação para qualquer dos documentos acima, caso haja esse desejo, né? Porque normalmente não é considerado, então a carta de crédito deveria especificar que a apresentação deve ser feita dentro de um número de dias após a data de emissão do respectivo documento. Aí tem que citar o documento, tá? Exemplo, documents to be presented not later than 10 days after the date of cargo receipt. Então, é uma cláusula muito específica que vai se sobrepor à regra geral da brochura. Ok? Então, período de apresentação é algo muito importante. Para que período de apresentação, quando a carta de crédito pede documentos originais, não seja considerado, né, para que esse período de apresentação não seja considerado, ou seja, se o exportador entregar documentos após o período de apresentação numa carta de crédito que exija o documento original de transporte, a única forma para isso ser possível sem a indicação de que isso é uma discrepância, a carta de crédito deve trazer uma expressão chamada Stale Documents Acceptable, documentos velhos aceitáveis. Se houver essa cláusula, mesmo que haja período de apresentação, aí sim o exportador pode entregar e apresentar documentos para o banco designado, por exemplo, após o período de apresentação. Caso contrário, o banco apontará late presentation, tá bom? Esse foi mais um vídeo sobre a LC descomplicado, a carta de crédito descomplicada. Eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais.